Então, nós começamos em 2009, por acaso o nosso primeiro espetáculo foi precisamente aqui em Lisboa, no Teatro Nacional Dona Maria II, no âmbito da altura do ciclo Emergentes, Geopolítica do Caos. E depois temos desenvolvido o nosso trabalho, sobretudo a partir do Porto, onde vivemos, onde somos também residentes no Teatro Municipal do Porto, desde 2016, penso eu. E têm sido anos sobretudo estes últimos de intensa atividade e sobretudo este ano que passou nesta loucura na qual também fomos apanhados, com reagendamentos, com transições de espetáculos para o online, mas é um balanço muito positivo e estamos muito contentes por estar agora aqui no São Luís, onde já estivemos também em 2016 com a Gaivota, com um projeto que fizemos com o Pedro Peninho, e estamos agora aqui de volta novamente. Sim, efetivamente é uma estabilidade que nos permite ter condições de trabalho que são muito boas para desenvolver toda a atividade, não apenas a parte também dos ensaios e da construção de espetáculos, mas também a parte de produção, porque temos um escritório de produção, é onde, a partir do qual nós trabalhamos e começamos a preparar todos os espetáculos e de facto é uma parceria bastante importante. Então, a ideia inicial mesmo, antes de sequer começarmos a trabalhar a sério no processo criativo, partiu da vontade de inverter um bocadinho aquela que é a relação habitual de um espetáculo teatro com tradução para a língua gestual portuguesa, em que temos o intérprete num cantinho pouco iluminado, que de preferência não chateie muito os espectadores ouvintes, e o espetáculo a decorrer normalmente no centro de cena. E a ideia era inverter essa relação. O que é que aconteceria se de repente passássemos a língua gestual para o centro de cena e a voz e os atores e o seu virtuosismo para um segundo plano pouco iluminado. Depois, obviamente, quando começámos a trabalhar sobre o espetáculo, começamos a deparar-nos com um conjunto de coisas que o próprio processo de criação levantou e o próprio processo de pesquisa, porque era, primeiro de tudo, uma língua completamente nova que nós tínhamos de aprender para dominar minimamente, sendo que é uma língua muito difícil de aprender, nós não a dominamos de forma fluente, é preciso um trabalho mesmo muito recorrente e muito assíduo para podermos falar fluentemente com pessoas surdas, mas sabemos que conseguimos comunicar, conseguimos dizer alguma coisa, com algumas incorreções, mas conseguimos. E depois tínhamos também uma comunidade, porque não é uma língua nossa, a ideia não era fazer uma invasão ou uma apropriação de uma língua que não era nossa, tínhamos uma comunidade que tínhamos de conhecer, perceber as suas especificidades, perceber toda a história da língua, mas também a história dos surdos. Então foi todo um novo conhecimento e um processo aprofundado de pesquisa e que nós sentimos, por muito mais aprofundada que fosse, iria de algum modo estar sempre incompleta, porque é uma história extremamente rica e com muitas nuances. E foi precisamente nessa pesquisa que percebemos que não iria ser apenas essa vontade inicial, vamos fazer só aqui uma inversão e vamos trabalhar a questão da linguagem de um espetáculo teatral. Obviamente isso está presente no espetáculo, mas percebemos que esta pesquisa era demasiado rica para ficar só na pesquisa, então decidimos torná-la matéria do espetáculo e usamos elementos da história dos surdos, da sua identidade, da sua comunidade e também a história da língua gestual e um conjunto de situações de idiosincrasias da própria vivência, da própria comunicação em língua gestual portuguesa entre ouvintes e surdos, que achamos demasiado rico também não usar e deixar passar. E depois o contacto, obviamente, com a comunidade, e onde acabamos por convidar a Joana Coutinho,
que é surda e que é a protagonista, digamos assim, deste espetáculo, e também a Cláudia Braga, que é intérprete de língua gestual portuguesa e faz muita tradução de espetáculos de teatro, e é assim, e acabamos por chegar, partindo do mote, acabamos por chegar a esse ponto. A ideia é que caibam o máximo de línguas possíveis, como o próprio nome do espetáculo indica também. A ideia é fazermos uma reflexão em torno da ideia de língua. O que é que pode ser uma língua, quais os seus limites, quais as suas possibilidades, quais as identidades que existem e que se criam através de uma língua. E o que nós temos em palco é um espetáculo bilingue, em língua gestual portuguesa e em língua portuguesa, tanto falada como escrita, mas procuramos também pensar, dentro desta lógica de levar ao limite o que é que pode ser uma língua, perceber que, e o espetáculo tem essa riqueza, em termos daquilo que pode ser a linguagem de um espetáculo, podemos criar quase outras línguas próprias que um espetáculo consegue criar, sejam elas visuais, performativas. Então, respondendo à pergunta, o máximo de línguas possíveis. A ideia era essa, é um espetáculo multilingue onde conseguimos colocar o máximo de línguas possíveis. Então, o processo foi também afetado pela pandemia que vivemos, porque nós começamos. As reuniões iniciais e de pesquisa e de contacto com a comunidade começou em 2019, mas depois a parte mais intensiva era em 2020 e obviamente ficou bastante condicionada e tivemos que arranjar estratégias, até algumas reformulações, mas foi um processo extremamente rico, primeiro porque tivemos formação de língua gestual portuguesa e tivemos de aprender, tanto os atores, ouvintes, como também os diretores artísticos da estrutura, a produção, tínhamos todos que dominar minimamente, e depois no próprio processo, já com ensaios e com residências e com montagens, praticamente toda a equipa vai sempre aprendendo alguma coisa com a Joana. E o que também foi curioso, porque tivemos uma primeira formação de língua gestual portuguesa com uma pessoa ouvinte e depois formação em língua gestual com uma pessoa surda, e a diferença é de facto abismal, porque é a língua autóctone daquela pessoa que domina como ninguém, e enquanto se calhar não, como professor ouvinte há sempre um facilitismo de podermos chegar à compreensão através da fala, com um professor ouvinte temos mesmo que nos desenrascar e aprende-se efetivamente muito mais, porque temos de conseguir comunicar, não há desistência, e essa foi de facto uma característica fundamental. Depois no processo do próprio processo criativo, no processo passamos por uma série de coisas, sobretudo porque este espetáculo obrigou-nos a repensar a forma como se criam espetáculos, e acho que isso vai ficar não apenas deste, mas é algo que fica para o futuro, para todos os espetáculos que vamos criar no futuro, porque cada pessoa cria um espetáculo à sua imagem, à imagem do seu privilégio e das suas capacidades. E aqui tivemos que repensar como é que crias um espetáculo que, pensando efetivamente num espectador não ouvinte, quais são as diferenças, quais são as coisas que nos fazem mudar o pensamento na criação de um espetáculo. E mesmo eu, como espectador de teatro, assumo uma série de coisas como espectador quando estou a ver um espetáculo, que elas são muito diferentes para um espectador surdo, ou para um espectador cego, ou para outro qualquer tipo de espectador. E isto, para nós, no processo, foi muito desafiante, porque há um conjunto de certezas, e por muito que uma pessoa seja sensível a uma determinada conjunto de questões e queira sair do seu lugar de privilégio, não saímos, porque
que estamos sempre a partir de pressupostos, que alguns dos quais são invisíveis, são estruturais, e que nem sequer nos apercebemos. E isso foi muito desafiante, e a Joana teve um papel fundamental de muitas vezes de colocar-nos questões que nós assumíamos à partida como seriam fáceis de compreender ou não teriam grande relevo, e que de facto, estando a trabalhar num espetáculo que tem estas duas dimensões, sabemos que o estamos a fazer para espectadores ouvintes e para espectadores surdos, tínhamos constantemente que nos colocar um bocadinho nos desafiarmos para perceber que o espetáculo tem essas duas dimensões. Ou seja, não faz sentido que isto seja só para este espetáculo, faz sentido que isto fique para pensarmos em futuros espetáculos. E depois a própria relação da língua gestual dentro do espetáculo, que para nós iria ocupar, é o veículo primordial de comunicação do espetáculo, e a língua falada e escrita fica em segundo plano, vai um bocadinho atrás, e essa é também a relação do espetáculo, com a Joana, que assume esse papel de protagonista, com os outros atores que de algum modo vão complementando a compreensão do espetáculo. Assim, do processo criativo, acho que essa é a principal mudança que existe. Pois. Essa também é uma questão engraçada, porque nós falamos, no espetáculo falamos sobre o silêncio, e o silêncio é uma coisa inventada, é um conceito inventado por quem ouve, não é? Porque para um surdo o silêncio não é uma ideia. Aliás, há diversos autores surdos que trabalharam sobre isso, que dizem que o silêncio é a ausência de luz, por exemplo, para um surdo, porque ficam completamente sem acesso à informação e ao que se está a passar à volta. E esse também foi um desafio para nós, porque efetivamente a sociedade é muito barulhenta, é muito oralista, ou seja, nós dependemos muito da linguagem falada, e foi também um desafio pensar como é que cada indivíduo pode também ter um papel importante nos seus pequenos gestos do dia-a-dia para contribuir para uma sociedade que se calhar esteja menos dependente do oralismo, e que se todos nós soubéssemos, por exemplo, um bocadinho de língua gestual, estaríamos a criar condições de integração para quem não domina tanto, para quem não domina a língua oralizada, e ser um mundo se calhar um bocadinho mais inclusivo e mais saudável para todos. Eu acho que a existência deste espetáculo, de algum modo, contribui para isso. Acho que, e não sou eu com um espetáculo criado que vou estar a dizer o que deve ser ou o que não deve ser. Posso dar o meu contributo, sobretudo o contributo que resulta da relação de falar com pessoas surdas, com espectadores de teatro surdos, que esta questão, de facto, do intérprete no cantinho do espetáculo, acho que é algo que no futuro vai deixar de existir, e tem de haver uma maior integração de quem faz a tradução da língua gestual nos próprios espetáculos. Acho que isso vai havendo, depende muito por muito que as instituições façam e têm feito esse trabalho de haver a tradução em língua gestual portuguesa nos espetáculos, depende sempre dos artistas e de quem apresenta o espetáculo, se quer que essa integração exista ou não. E muitas vezes as pessoas não querem que se estrague o seu espetáculozinho que foi feito, porque ali é que a intérprete vai sujar. Então acho que é um bocadinho por aí, é perceber que se queremos ter mais espectadores surdos, no espetáculo é muito desgastante eles estarem a ver um espetáculo como se estivessem a ver um jogo de ténis, em que olham para a intérprete, olham para o que se passa em cena. Então acho que é um bocado por aí. José, muito obrigado. Obrigado.